Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. Já é tradicional, com a proximidade do verão e as altas temperaturas, muitas pessoas colocam como a meta da estação perder os quilinhos extras na balança. Mas como emagrecer da maneira correta, aliando a perda de peso aos cuidados com a saúde e a estética? Esse é o assunto do programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Saúde e Qualidade de Vida. E se a proposta do programa de hoje é aprendermos como emagrecer com saúde e qualidade de vida, a nossa convidada, que vai nos passar dicas, recomendações importantes, é a nutricionista, doutora Graziela Albuquerque. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado por ter aceito o nosso convite, doutora. Muito obrigada pelo convite. E eu vou falar de um assunto que é o que eu mais falo, o que eu mais gosto, né? Que é saúde, qualidade de vida e emagrecimento. É verdade, o título aqui, o nome do nosso programa, né, doutora? Tu falaste e ainda fiquei pensando, é isso aí. Exatamente isso. É exatamente isso. Muito bem, então, né, prazer em tê-la conosco. Já Obrigada. Começamos aqui, né, perguntando aí, como nós dissemos no começo do programa, né, nessa época do ano, muitas pessoas decidem, né, resolvem emagrecer. Então, primeiramente, né, doutora Graziela, por onde se deve começar a mudança de hábitos alimentares? Em resumo, né, por onde começar a dieta? Eu costumo falar que a gente pode começar, o ideal seria que a gente comece mudando a cabeça, né? Porque geralmente a primeira coisa, porque isso é o que mais trava, né? É o nosso comportamento. Só que isso, na maior parte das vezes, ela vem por uma vida inteira, né? Então, como às vezes a gente vai iniciar por uma mudança alimentar, tá bom, o comportamento ele pode ser uma consequência disso, né? Então, eu gosto de falar para os pacientes que tu pode ter um grande resultado fazendo 1000 receitinhas low carb, mas a maior parte das vezes, o que vai te trazer adesão é começar pelo básico, né? É tu tirar a maior parte de coisas que tu desembala, né? Então, farináceos, bolacha, pão, consumir embutidos, sabe que o básico, assim, o consumo de margarina, maionese, coisas que a gente passa no pão, na maior parte das vezes a gente iniciar por esse básico vai te trazer muito mais resultado do que tu querer fazer grandes receitas, até porque quando a gente faz muita receitinha, muita coisa diet, muito light, muito low carb, pode-se muitas vezes errar. Quando a gente não tem conhecimento disso, né? Pois era o que eu ia comentar, né, Graziela? Mas daí as pessoas têm que ter conhecimento, têm que saberem, né, aquilo que devem tirar, aquilo que é o correto, né? Exato. E que bom que daí existe, né, profissionais como tu sabe que hoje eu dei uma palestra e eu estava falando sobre isso, assim, que na verdade, se alimentar, fazer atividade física e cuidar do nosso sono, enfim, são coisas que todo mundo faz. Mas pouca gente busca informação. E a gente tem, né, tanto acesso às redes sociais, tanto acesso à internet, que se tu perguntar para o YouTube, ou para o Instagram, ou para o Google, o que é proteína, o que é carboidrato, o que é low carb,
ele vai te dizer tudo. Então eu acho que nós sermos curiosos com o que a gente faz o tempo inteiro, que é se alimentar, é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas, Grazi, eu não sei por onde eu começo, eu não sei buscar informação. Pois é, mas aí tu disseste que as pessoas fazem, mas daí fazem, mas não da forma correta, né, Graziela? Mas eu acho, Wilson, que se tu começar pelo básico, que é assim, ó, se tu começar a buscar informação, já é meio caminho andado para tu começar a evoluir. Porque quando tu vai lá e pergunta pro Google o que é carboidrato, tu já está minimamente preocupado com isso. E eu acho que já é um início. Tu pode, talvez, buscar uma ajuda e não ter grande informação? Claro que sim. E o ideal é tu buscar um profissional que te auxilie. Mas nem sempre isso é possível, né? Então, eu acho que tu te interessar minimamente por mudança de hábitos já é uma grande coisa. Porque talvez por muito tempo tu nem te interessava por isso. Então, se tu já está começando a mudar minimamente o que tu tem interesse em saber sobre alimentação, que tipo de atividade física que tu deve fazer, quantas horas de sono é o adequado, já é um começo. Eu acho que isso é o mínimo. Já é um começo. E eu acho que também a gente pensar que mudança de qualidade, mudança alimentar, vai precisar de mudança de qualidade no teu sono, tu vai precisar começar a fazer uma atividade física, mas não precisa começar pelo ideal. Começa pelo que tu tem mais adesão, né? Então tu ouviu que musculação é o ideal, mas tu odeia musculação. Começa com uma caminhada, porque tu tem que criar rotinas, né? E a gente cria rotinas com coisas que são minimamente confortáveis, né? Então, tu te expor numa academia de musculação, se é desconfortável, vai pra rua. É o início, é um começo, né? Eu acho que toda mudança é válida. Então, eu acho que a gente iniciar pelo básico, que é tu cuidar os teus excessos de fast food no final de semana, de pizza, de hambúrguer, de pastel, tu cuidar os teus excessos de doce, de refrigerante, isso todo mundo sabe que tem que diminuir. Quer dizer, até porque, como a gente diz, né, tudo que é demais, né? Exatamente. Em excesso. Exatamente, e na verdade assim, ó, essas coisas todas que eu falei, elas podem estar na alimentação das pessoas, desde que não passe de 20%, do que tu te alimenta. Quer dizer, vai ser um sábado e um domingo, vai estar ok. Só que não é o que as pessoas fazem, né? Elas estão muito mais na rotina. A bebida alcoólica, o excesso de fast food, de doce, está muito mais do que 20% da nossa rotina. Não está só final de semana. Aí é complicado, aí não tem como. Daí não tem, então isso é o básico. Graziela, tu falaste, eu vou só abrir um parênteses aí, tu falaste agora há pouco a respeito de que a internet, enfim, o Google ali está ao acesso de todo mundo, mas existem casos em que as pessoas vão lá fazer uma consulta e nem sempre as coisas procedem, né? Algumas coisas na internet, às vezes, são orientações que às vezes, em vez de fazer bem, faz mal. E um exemplo disso é a questão de atividade física, né? As pessoas que estão em academia, que já tem aquela rotina da atividade física, muitas vezes recorrem, né, à internet e algumas vezes os exercícios que são indicados lá ou as orientações que estão lá não são as mais corretas, né? Na tua área, tudo é confiável nessa ida que tu comentaste agora há pouco, das pessoas irem lá buscar, nem sempre? Eu acho que isso é uma coisa bem importante, viu? Porque realmente nem sempre é. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente... Bom, então tu já tá curioso de começar a mudar algumas coisas, né? Então, eu acho que a segunda parte disso, aí é tu buscar um profissional que seja não uma inspiração, mas que seja um norte para ti. Então, pode ser o teu médico. E até para começar de forma correta, já que decidiu começar, exatamente, né? Exatamente. É que, claro, né, eu te digo porque nem todas as pessoas vão primeiramente buscar o profissional. Eles vão começar a buscar informação. E às vezes as redes sociais, sim, elas podem te ajudar. E eu acho que esse é o ponto principal, assim, é tu ter um profissional que te guie. Porque às vezes a minha linha de trabalho, ela é diferente de uma outra Nutri. Não tem o errado, entendeu? É uma linha de trabalho diferente. Então tu vai ter profissionais que tenham a mesma linha de trabalho que tu te identifique e tu vai seguir aquelas pessoas. Bom, vai chegar num ponto que sozinho tu não vai mais dar conta ou tu não tá tendo resultado, então talvez tu precise realmente do acompanhamento. Até porque tudo tem que ser na medida certa, né? A pessoa daqui a pouco vai consultar alguma coisa na internet, vai lá pesquisar,
mas ela precisa saber, né? Olha, mas como que eu vou, de que forma que eu vou consumir isso aqui? Que eu vou deixar tal alimento e vou passar para outro, mas quantas vezes, de que forma, em que quantidade? Então, Exato. eu acho que isso é importante e tem muito a ver, claro, com o resultado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E um dos exemplos disso é as pessoas trocarem, por exemplo, o pão pela tapioca, né? Porque a tapioca é um exemplo de um alimento sem glúten. E eu sou uma profissional que, na maior parte das vezes, diminuo drasticamente o consumo do glúten na alimentação dos pacientes. E porque eu acho que realmente não é um alimento para se consumir com frequência. Não pode com frequência, né? Esse é sempre o lema. Mas será que a tapioca, sendo uma farinha refinada, só porque ela não tem glúten, ela é superior? Então, eu acho que esses detalhes são muito individuais. Para alguns pacientes, ela é. Por exemplo, para alguém que tem hipersensibilidade ao glúten, uma doença celíaca, é muito superior. Mas para quem tem processo de emagrecimento, será que é? Então eu acho que tu se testar, se observar e ver como é que aquilo que tu tá fazendo, aquela mudança funciona para ti, é um ponto que é crucial, né? Tá funcionando? Tá te trazendo resultado? Tá fluido para ti? Não debilitou tua saúde? Não tirou tua energia? Não te deixou mais cansado? São parâmetros que a gente vai medindo e vendo o que realmente vai funcionar, né? Mas isso é um exemplo importante. Ou até mesmo, né, você as coisas low carb. Nem tudo que é low carb é recomendável. Porque o low carb se caracteriza por ser alimentos que tenham menos carboidrato. Mas em contrapartida eles têm muito mais gordura. Então, numa dieta de emagrecimento, muito mais gordura, mais proteína. Numa dieta de emagrecimento, que quantidade que eles podem estar esses alimentos, né? Porque em algumas situações é um tiro no pé. Então, hoje eu estava... E tudo isso em se tratando de pessoas, de certa forma, de maneira geral, assim, que não tem nenhum problema de saúde, mas quando tem aí alguma comorbidade, algum outro problema, daí o cuidado, ele fica mais individual ainda, exatamente, né? Exatamente, é bem isso. Se individualiza mais e é mais importante o cuidado, por exemplo, para um diabético. Até que ponto é interessante usar, por exemplo, um leite sem lactose, se na maior parte das vezes o leite sem lactose tem mais carboidrato, tem mais açúcar, né? Então, aí são detalhes que fazem muita diferença. Eu já comentei outras vezes aqui, em outras circunstâncias, aqui no Saúde e Qualidade de Vida, e nunca é demais falar, né, doutora Graziela? E aquela velha história, né? O que daqui a pouco é bom para um, não vai ser bom para o outro. Né? Minha vizinha, o meu amigo, a minha amiga faz de tal forma, usa tal produto, tal alimento... Mas, sem dúvida nenhuma. Cada caso é um caso. E, na verdade, né, eu sempre digo que quanto mais individualizada for a tua orientação, mais resultado tu vai ter. Seja pro que for. Ah, Grazi, mas eu quero emagrecer. Não, mas eu quero controlar minha glicose. Não, mas eu tô com colesterol alto. Quanto mais individualizada for a tua orientação, mais resultado tu vai ter. Por isso que eu sempre digo que o meu lema é nutrição de resultados. Qual? Não interessa o que tu precisar, porque nem sempre as pessoas me procuram para emagrecimento, né, pessoal? E hoje isso é uma coisa que mudou, me procuram para mudar a qualidade de vida, me procuram para ter mais disposição, para melhorar o foco, para melhorar a tua performance no teu trabalho, performance no treino, e resultado é isso. É o resultado da qual tu tá buscando, melhorar os teus exames bioquímicos. Quanto mais individualizada for a orientação, mais resultado tu vai ter, sem sombra de dúvida. Sem dúvida. Quais seriam, se tivesse que tu falar nesse momento, quais seriam os principais vilões aí nessa questão da alimentação incorreta, né? Dá para citar alguma coisa? Dá. Eu acho, são duas, tá? O consumo de alimentos inflamatórios, que é uma coisa que eu falo muito, né? Porque o que são os alimentos inflamatórios? São 4 grupos principais, tá? Que é o excesso de leite e derivados, doce que contenha gordura e açúcar junto, que são os que a gente mais gosta, farinha refinada, que está na pizza, no hambúrguer, e bebida alcoólica. Ou seja, tudo que a gente faz as exceções. E excesso de carne vermelha. Excesso, né? Que aqui para nós é com muita frequência, porque o gaúcho consome excesso de carne vermelha. Não é a carne o problema. Eu sempre digo que não tem um alimento que seja o problema, é sempre o excesso dele. É sempre nós o problema. É o demais. É o demais, é o excesso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, é o excesso de consumo de alimentos inflamatórios. E eu acho que a gente não vê aonde erra. Eu acho que isso é uma coisa, eu falo muito isso para os pacientes, porque a gente só tem
a gente só vai mudar se a gente souber onde é que a gente está errando. E é muito difícil, né, as pessoas conseguirem ver onde é que elas erram. Então, assim, ó, eu belisco muito. Bom, então tu já detectou que tu tá sempre beliscando. E eu acho que esse é um ponto essencial. Onde é que tu erra? Porque se tu não vê que tu belisca, tu vai achar que teu problema é outro. E aí tu vai me dizer que teu problema é outro, eu também vou. Mas aí entra também, acredito que muito aquela questão da psicológica, né? Aquilo que tu começaste a comentar conosco aqui no início do programa, que é o comportamento, que é a mudança de hábito, que é a identificação. Exatamente. Quer dizer, a pessoa, como tu falou, a pessoa identifica. Exato. Mas até se dar por conta e ter aquela atitude de mudar, né? Quer dizer, sabe que belisca, sabe que comer tal coisa não faz bem, mas segue fazendo. Exato. Então é a questão mais, né, realmente de comportamento. Né? Mas aí que tá, é que muita gente não vê que o problema é beliscar. Não vê que o problema é porque eu treino muito pouco, Grazi. A gente tem uma tendência em fazer o que é mais fácil, de ver o que é mais fácil de mudar. Então, por exemplo, Grazi, é que o problema é que o meu marido não se cuida nada, ele não me ajuda. E eu costumo dizer que se o problema é o marido e não é tu, não tem muito o que fazer, né? Porque se separar, tu não vai. Então, sempre traz tudo pra ti. Porque quando tudo for tua culpa, né? Ou quando tudo for por ti, tu tem o que fazer, porque é tu. Agora, quando é o outro, quando o problema é o filho, é o marido, é os amigos, aí não tem muito, né? Então a gente tem uma tendência em sempre olhar para o outro, em sempre achar que o problema é outro, porque daí tu distancia de ti o problema. E aí fica bem mais difícil de resolver, porque não é tu, né? Então isso é uma coisa que eu sempre trago para os pacientes. Sempre que tu assumir todas as tuas responsabilidades, é muito mais libertador, porque a solução está contigo. Então eu acho que é isso sim mais libertador. Então a gente vê onde é que a gente erra, a gente só vai saber se observando. E a gente tem, uma vida tão corrida, a gente faz tudo tão no fluxo, tão para facilitar, que tu não vê. Então eu acho que esse ponto é um ponto muito importante. Tu começou a ter mais espinha, o que tu tá comendo que tu acha que pode estar piorando? Não sei. Tu começou a dormir mal, o que tu fez na tua alimentação que pode ter mudado? Não sei. Então, a gente tem que ter minimamente o hábito de olhar para si. Eu costumo dizer de se enxergar para entender onde é que tu tá errando, né? Porque às vezes é um alimento que tá te gerando, que tu tem hipersensibilidade e são coisas comuns. Às vezes pode ser um gergelim que tu tá comendo que tu tá te dando hipersensibilidade e tu não vê. É mais raro, porque é mais fácil a gente errar com o excesso desses alimentos mais inflamatórios, né? De tu saber que o problema é ali e não mudou. Mas, claro que em contrapartida também existem casos assim, né? Que a pessoa está consumindo e daqui a pouco não tem nenhuma noção, não imagina que é aquilo ali o que está dando que é o problema. Porque não é comum, né? O gergelim, teoricamente, é um alimento super saudável, sim, mas ele é para absolutamente todo mundo, sem dúvida nenhuma que não. Mas eu digo assim, eu me refiro até a algum outro tipo, né? De alimento que a pessoa está consumindo, enfim. Inclusive, o que eu tenho visto muito, que é a sensibilidade ao ovo. Uma pessoa, mas Grazi, eu sempre comi. E daí eu costumo dizer, mas daí é o excesso do consumo. Percebe que daí, neste caso, não é o ovo em específico, é porque tu consumiu tanto que teu corpo criou uma certa resistência. Então, claro que a primeira estratégia é tu detectar qual é o alimento, tirar por um período, melhorar bem a tua microbiota, que é o teu intestino, e depois tu recolocar aos poucos esse alimento. Quer dizer, acontece então casos de este excesso causar o problema ao ponto da pessoa ficar intolerante àquele tipo de... Na verdade, ela fica com hipersensibilidade, porque a hipersensibilidade tu tem como retomar o consumo, né? Alguns tipos de intolerância tem como reverter. Tem como reverter. Que a gente chama de dieta de exclusão, né? Tu vai excluir por um tempo, fazer uma boa limpeza nesse corpo e para voltar a poder consumir sem dar problema. Exatamente. E aí tem que ciclar, né, viu, Não é só ovo que existe de proteína, a gente tem outras boas fontes. E claro, como o ovo é uma proteína fácil de ser feita, as pessoas acabam se passando muito no consumo, né? Tá certo. Bom, nós estamos recebendo a doutora Graziela Albuquerque, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no Saúde e Qualidade de Vida, o assunto está importante, está interessante, temos mais ainda para saber aqui com a doutora Graziela. Vamos saber agora no próximo bloco, falar um pouquinho sobre as pessoas que desejam, né, aquela perda meio que rápida, assim, né, meio, né, de imediato. Nós voltamos em seguida com o Saúde e Qualidade de Vida. Até já!
mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Hold on. Hold on. You are not alone. Muito bem, nós já estamos de volta com Saúde e Qualidade de Vida. Muito obrigado por estar conosco e estamos recebendo aqui hoje a doutora Graziela Albuquerque, nutricionista, que está nos falando principalmente sobre a questão da perda de peso, né, doutora Graziela? Eu falei no bloco anterior ali, na ida para o intervalo, que nós falaríamos a respeito daquelas pessoas que querem perder o peso rapidamente, nesse período principalmente do ano, né, que foi o nosso início aí do programa. Mas antes disso, só para não perder o gancho do que a Graziela estava falando agora há pouco, da questão, né, dos alimentos, enfim, e aí a questão da carne vermelha, né? Aqui o nosso estado, né, como tu falaste, não tem como, né? Não tem. Mas assim, para aquelas pessoas que, assim como eu, não consomem a carne vermelha, aí é que eu digo da questão de que a gente sempre precisa de um profissional, né, da área. Verdade. Como saber? Substituir pelo quê? Quais os alimentos? consumir o quê? Porque precisa repor, né? Precisa... Assim, ó, Wilson, eu acho que primeiro que tu só não consome a carne vermelha em específico. Então, a tua porção proteica, tu tem um aporte com frango, com peixe, com ovos. A gente tem as fontes de proteína vegetal, que é o tofu, que é a soja fermentada, que é o hummus, que é a pasta de bico, o próprio arroz, aliás, o próprio feijão, lentilhas, leguminosas, né? Então, tu ainda tem um aporte proteico que vem de outras carnes e outras fontes. Mas a carne vermelha em específico, ela é muito rica em vitamina B12, que é uma vitamina de extrema importância para concentração, memória. E tu sabe que é interessante porque eu atendo alguns vegetarianos, e aí sem consumo nenhum de carne, e eles relatam muito essa dificuldade, né? Graças eu tenho dificuldade para memorizar as coisas. E a B12 é uma vitamina muito associada a isso. E quem nos fornece a maior parte da B12 é a carne vermelha. E o que acontece? A gente só vai saber porque assim, ó, uma coisa importante tu só vai saber se tu precisa repor fazendo exames de sangue, né? Então, exames de vitaminas e minerais nos dá um bom aporte, nos dá uma boa noção. E aí, assim, fez os seus exames e tu realmente precisa repor, porque isso é uma regra, né? Tu não precisa necessariamente repor, tu vai medir e ver se tu realmente precisa fazer reposição, aí a gente suplementa. Eu dificilmente suplemento só a B12. Eu geralmente suplemento o complexo B todo. Eu gosto de prescrever o complexo porque eu acho mais completo, principalmente para um vegetariano, que não é o teu caso.
Então eu pediria um exame para a gente avaliar a tua vitamina B12. Mas uma das estratégias que a gente tem, viu, é trabalhar bem a microbiota intestinal. Porque se tu tem uma boa microbiota, que é um equilíbrio entre as bactérias boas e ruins, tu produz B12. Então se tu tem uma base alimentar de plantas, vegetais e frutas, tu produz B12 bem. Só que igual, a gente vai ter que medir. E estando em deficiência, ela tem que estar acima de 500. Estando em deficiência abaixo disso, tem que repor. É bem importante. É bem importante. As vitaminas do complexo B, elas participam de uma série de ações do corpo. E a B12 tem uma ação muito importante, né? Então, tem que repor. As vitaminas do complexo B são vitaminas essenciais. Bom, já que nós estamos no Rio Grande do Sul, estamos falando em carne, eu já aproveito e já vou aproveitar também o gancho. Para aquelas pessoas que consomem muito mal passada a carne, como é que fica essa associação aí da carne bem passada, da carne mal passada, aquela carne, né, como as pessoas dizem ali, quase escorrendo, sangrando ali. Isso faz bem, não faz? O que dá para se dizer? É que assim, ó, claro... E muitas pessoas gostam, né? Muitas. Eu sou uma que gosta da carne mais sangrando. Mas tu sabe que assim, ó, a carne sangrando, ela tem que ter um certo cuidado para um público específico. Então, por exemplo, uma gestante, uma pessoa que tem um risco maior de contaminação, realmente, tu precisa ter um pouco mais de cuidado. Só que em contrapartida, viu, eu não quero entrar muito nesse mérito, porque senão vai ser um pânico, mas assim, a carne muito torrada é uma carne que também definitivamente não é recomendável. E eu posso dizer que talvez seja pior a carne torrada para a nossa saúde, porque ela aumenta muito os agentes de glicação. E por incrível que pareça, ela pode aumentar a nossa glicose em consumo a longo prazo, quando tudo é muito torradinho. Sabe aquele torradinho? Sim. Então eu acho que tudo Mas e a equilíbrio. Contaminação também não é mais... Ela é, se tu quando ela tá mais mal passada, mais crua ali. Ela é, se tu tem uma imunidade ruim. É isso, entendeu? O teu risco de contaminação, ele é maior se tu tem uma imunidade ruim. Então, o paciente que está passando por um tratamento de saúde, uma gestante que tem um risco maior de ter algum tipo de contaminação. Agora, se tua imunidade é boa, a carne ser mais crua não vai te trazer um grande problema, né? A não ser que tu tenha o azar de realmente pegar uma carne muito contaminada. Mas... não, e outra que assim, ó, isso é uma coisa que também a gente tem que cuidar, porque a gente está num lugar que as pessoas consomem demais. E aí começa a virar uma coisa assim, mas nada pode. Tudo pode, com equilíbrio. Desde que na medida certa. Desde que na medida certa. Dentro do limite. Exatamente. Só que agora tem outra questão também, aquela carninha gorda, a gordurinha também não faz bem, né? Aí que tá. Eu sempre digo assim, ó, que tudo que Deus nos deu... de forma ampla, né? Se não nos fizesse bem, provavelmente ele não nos daria. Então, se aquela gordurinha tá ali, será que não pode? O frango com pele não pode, Grazi? Pode. Sabe o que não pode? É a farinha, é a massa do mercado que a gente desembala, é o biscoito. Isso não pode. Mas o que a natureza nos deu para consumir, é difícil que Deus nos daria uma coisa que a gente não pudesse, né? Então, assim, eu acho que tudo Desde que dentro de um limite. Exatamente. E claro, né, você não tem como a gente não considerar assim, a pessoa tá fazendo uma estratégia para emagrecimento e vai consumir um monte de carne gorda. Bom, aí obviamente aí que não. Não tem como, Mas assim, o filé é uma carne gorda, porque ela tá com a carne no meio, com a gordura no meio. E as pessoas em dieta de emagrecimento consomem filé, né? Uhum. Então assim, se não pudesse, provavelmente já saberiam. Então o problema não é a carne, até porque a carne é um alimento que te traz muita saciedade, né? A proteína e a gordura te traz muita saciedade. Então eu acho que tudo é equilíbrio. Bom, voltando à questão, então, já que tu falaste no emagrecimento, para aquelas pessoas que têm o desejo ali de resultados rápidos, perder peso, né, de forma mais rápida, dietas mais radicais, elas funcionam? Porque agora, né, o pessoal, como nós falamos já aqui, o pessoal começa a querer acelerar, né? Acelerar o período de verão chegando, de mais calor, enfim, as pessoas querem ficar bem, e aí começa meio que, entre aspas, aquela loucura, né? Sim, com certeza. Sabe que agosto é um mês que eu começo a trabalhar muito mais, né? Porque começa... Ter bem mais trabalho. Ter bem mais trabalho. E sabe, você, o que eu sempre falo, que assim, ó... Eu acho que, então, aquela dieta é para tu emagrecer rápido. Ela funciona? Sim, ela funciona, porque tu emagrece rápido. Então, funciona. Eu sempre digo que
o problema não é a dieta, é que as pessoas não sabem sair dela. Porque eu sempre digo que se tu faz dietas restritivas em bolo, porque tu não vai conseguir fazer restrição o tempo inteiro. Tu vai fazer uma dieta restrita por 15 dias, por 12 dias, por 10 dias. E como é que tu sai dela? Esse é o problema. Eu sou uma nutricionista que gosto de prescrever dietas com um pouco mais de restrição a curto prazo. Por quê? Porque na maior parte das vezes o que nos empolga é um resultado rápido. Só que tu tem que saber sair dessas estratégias. Então eu gosto de uma semana inteira de acompanhamento com o paciente fazer um pouco mais a restrição. Mas eu oriento ele sair. Mas o saber sair, a que tu te refere, é para a pessoa daqui a pouco não retomar tudo que fazia antes, como consumir de forma errada, o excesso de novo, seria isso? Comer compulsivamente, voltar a tomar refrigerante, achar que dá para fazer exceção o tempo inteiro. Aí daqui a pouco perde o resultado que teve de dias atrás. Exatamente. Então eu gosto, eu sei, porque para mim, meu corpo, Graziella, funciona bem dietas mais restritivas, eu digo em bolos, porque é de tanto em tanto tempo que tu vai fazer. Tu não vai fazer tantos dias, tu não vai fazer o tempo inteiro, mas eu acho que fazer ela de tanto em tanto tempo funciona muito. E essas dietas, essas dietas mais rápidas, elas agem de que forma e podem trazer algum risco maior, assim, de maior potencial à saúde? Na verdade, o que acontece? Porque se a gente pensar de maneira nua e crua, o que te traz resultado é a restrição calórica, né? E elas geralmente vão tirar um grupo maior de alimentos, que basicamente é carboidrato, a maior parte delas. Mas o que acontece, assim, se tu fizer, né, você bem orientada e bem orientado e a curto prazo, nenhuma vai te trazer um mau resultado, a não ser que, porque daí é por isso que é importante tu estar fazendo acompanhamento. Por exemplo, tu está fazendo um jejum intermitente, que é uma estratégia que eu particularmente gosto muito, e tu sai do jejum com muita compulsão, ou tu fica compulsivo no final da tarde. Só que daí, por isso que é importante tu estar fazendo acompanhamento, justamente para o profissional que está te acompanhando. Ter a orientação, Exatamente. Porque eu acho que esse é o problema, não é a restrição, é como é que tu sai dela. E nem sempre a restrição causa compulsão. Que eu escuto muito essa frase, a restrição causa compulsão. Nem sempre. Se tu tá fazendo acompanhamento, é muito menos provável, né? Então eu acho que tudo que é tudo para todo mundo, a todo mundo fica que restringe mais, tem mais compulsão. Claro que não. Nós somos diferentes um do outro. E claro que depende muito do tipo de acompanhamento que a pessoa está fazendo, né, você? Então, claro, eu observo junto com o paciente e sugiro, olha, agora a gente vai diminuir a restrição, vamos deixar uma dieta mais fluida. Então, o profissional tem que estar muito preparado para as estratégias não serem restritivas a longo prazo e que isso não te cause déficit nutricional, de vitaminas e minerais. Por isso que é importante tu estar fazendo acompanhamento. Sem dúvida. Graziella, o jejum intermitente, né, o low carb, são dietas aí chamadas dietas da moda, né? Essas estratégias nutricionais, elas funcionam, trazem resultado. Quem pode, quem não pode, né, fazer esse tipo de dieta? Assim, ó, eu gosto das estratégias porque eu acho que a gente fazer uma dieta comum a longo prazo de valor calórico baixo é monótono, é chato, na maior parte das vezes as pessoas têm menos adesão. Eu tenho pacientes que têm bom resultado o tempo inteiro com a mesma, aquela clássica, né? Mas eu acho que funciona muito bem as estratégias, porque ela te tira um pouco, ela te permite que tu tenha uma dieta de valor calórico um pouquinho mais alto e faça restrições ao longo da semana. Então, eu gosto muito da estratégia, eu uso muito a estratégia do jejum intermitente. Por que a estratégia não é dieta? Porque a estratégia é o que tu faz alguns dias da semana. Dieta é o que tu faz a maior parte do tempo. Então, a estratégia do jejum intermitente, que tu vai fazer dia sim, dia não, 2 dias da semana, a low carb, como estratégia que tu baixa bem a porção de carboidrato, a dieta cetogênica, que é uma dieta que bota lá em cima a quantidade de gordura e restringe carboidratos e proteínas, eu gosto muito e acho que elas trazem muito resultado. Elas tiram aquela monotonia da restrição o tempo inteiro, sabe, sempre igual. Eu gosto muito. Eu gosto de... Sempre que tem, hoje na palestra eu falei que sempre que tem uma estratégia nova, uma dieta nova, eu sempre vou pesquisar, porque ela pode ser uma carta na minha manga com o paciente, né? Então, sim, não se adaptou aqui, ali, quanto maior o meu leque de possibilidades para oferecer para ele,
melhor. Melhor, né? Exato. Eu gosto muito da estratégia. Graziela, tu comentasse já no bloco anterior e eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais a respeito a questão da atividade física, né? Para a pessoa, principalmente que quer perder aí a gordura localizada da barriga, enfim, o que se pode fazer, né? Só a dieta funciona? Como se pode aliar isso a uma atividade física, ou qual a importância? Claro, a gente sabe que a atividade física sempre é importante, sim, mas quando se fala dessa questão, né, da dieta, né, da questão nutricional e da atividade física, tem tudo a ver sempre? Como é que funciona? Tu sabe que eu falo isso e eu já dei palestra e eu comecei falando isso e alguns personagens torceram o nariz, mas é verdade, porque assim, se tu fizer treino e não fizer dieta, tu não vai ter resultado. Se tu fizer só a dieta e não treinar, tu vai. Ou seja, é essencial o que tu come. É claro, assim, é óbvio que é essencial tu fazer atividade física. O que eu tô dizendo é que tu consegue ter resultado sem treinar. Que tipo de resultado? Daqui a pouco tu vai perder bastante gordura e vai perder um pouco de massa magra, mas aparentemente tu vai ter. Então esse é um ponto bem importante. E a gente tem que lembrar que assim, a gordura localizada, ela é uma gordura mais detalhista, né? Então, para essa pessoa que é magra, e que eu digo que é falsa magra, a atividade física é mais importante ainda. Porque é o detalhe que vai fazer diferença, é o tipo de atividade que vai fazer diferença. Vai ser uma caminhada, vai ser uma corrida, mas vai ser principalmente a musculação. Porque quanto mais músculo a gente tem, mais a gente aumenta a nossa taxa metabólica basal, que é o gasto de caloria em repouso. Então, ao contrário do que a maior parte das pessoas fazem, primeiro a gente tenta a musculação, que seria o ideal. Eu sei que as pessoas, a maior parte, não gosta, mas o ideal seria começar primeiro com a musculação e depois tu faz o resto, né? E depois, até porque a probabilidade de tu te lesionar jogando um paddle, se tu tiver força, é muito menor, né? Eu tô dando exemplo do paddle e do beach tennis, que são esportes que estão mais em alta, mas quanto mais força tu tiver, quanto mais massa muscular tu tiver, menor a possibilidade de lesão. E, além disso, tu tem um corpo mais tonificado, porque assim, de que forma tu quer emagrecer? Emagrecer por inteiro, sem fazer uma atividade física, tu até vai, mas tu vai ter mais flacidez, tu vai ficar com um aspecto de pele mais envelhecida. Pois é justamente nisso aí que eu queria chegar, porque a pessoa que, enfim, que é um pouco mais gordinha, que é obesa, ela vai emagrecer, mas ela não vai ter músculo, ela vai ficar flácida. Então, quer dizer, a atividade é importante, aliada a essa dieta, a esse tratamento nutricional, né, doutora? Até porque eu acho que é isso, né, eu costumo dizer que o que a gente vê no que acontece com o corpo, por exemplo, de um obeso, de qualquer pessoa que está mudando o hábito alimentar, é o que está acontecendo por dentro também, só que a pele a gente vê, né? Então, eu acho importante que a pessoa tenha resultado que os outros vejam. Quer dizer, isso é a prova do teu esforço. Eu acho natural que as pessoas gostem de mostrar para os outros que estão magros, enfim. Só que como que tu vai emagrecer? Se tu vai emagrecer, se tu tem, sei lá, 50 quilos para perder, tu vai ter muito mais pele se tu só emagrecer com dieta e fizer uma caminhada. Agora, se tu fizer uma musculação junto, tu vai preencher um pouco dessa pele com músculo. Então é claro que tu vai ficar esteticamente, aparentemente, com um aspecto muito mais saudável, muito mais bonito e que tu te identifique, né, Wilson? Porque eu já vi pacientes que perderam muita gordura e ficaram com muita pele e ficaram com muita restrição de se mostrar igual. Então, claro, tu tem a possibilidade de fazer cirurgias, eu acho que elas existem para isso, né? Só que isso não pode ser um limitador para tu emagrecer. Porque eu já tive pacientes que me falaram, Grazi, mas se eu emagrecer mais, eu vou ficar com um aspecto muito envelhecido. Eu disse, olha, depende de como tu emagrecer, né? E tu pode ficar com aspecto envelhecido, perdendo peso muito rápido? Claro que sim. Só que o que tu faz junto disso, né, Wilson? O que tu consome durante esse tempo todo? Que atividade física tu faz? Que procedimento tu faz? Pode ter resultado muito bom sem fazer nenhum procedimento? Pode, mas eles melhoram muito o teu resultado estético. Claro que sim. Então eu acho que tudo é o que a pessoa busca, né? O que é a maior prioridade para ela, o que ela se presta a fazer. Porque eu acho que tem muito isso também. O que eu vejo é que as pessoas que mais têm resultado são as que mais se prestam, né? Então, eu vou falar, tu tem vontade, tu tem interesse, tu tem curiosidade de fazer um jejum intermitente. Algumas pessoas que não se prestam me dizem, Grazi, não queria fazer. Tu vai ter resultado igual, mas talvez demore mais. Doutora Graziela, nós já estamos
quase nos encaminhando aí para o final do programa, passa bem rápido, né? Passa rápido. Passa rápido. E principalmente quando o assunto é interessante, né? É verdade. Passa muito rápido. E normalmente os nossos assuntos são sempre interessantes Com aqui e importantes, né? Para passar aí para o nosso telespectador, para quem nos assiste. Mas a questão aí do final de semana, né? Para aquela pessoa que não está tendo acompanhamento de um nutricionista, enfim, tá meio por conta ali, mas de certa forma se cuida durante a semana, né? Mas tem como olhar essas exceções aí de doce, da bebida alcoólica, o fast food, aquele exagero a mais ali só no final de semana e assim mesmo ter bons resultados? Tem, só que assim, ó, a gente tem que cuidar todo final de semana. Sexta, sábado e domingo, o que além disso tu faz? Eu como pizza 2 vezes por semana, mas durante a semana, daí tu belisca um salgadinho, daí tu belisca, teve uma festinha da empresa, tu comeu alguma coisa ali, daí... E é isso, né? As pessoas não gravam a beliscada. Sabe a beliscadinha? É uma coisinha que tu comeu ali depois do almoço, uma bebida alcoólica que tu tomou num coquetel que tu foi, daí deu uma beliscadinha também. Porque se fosse só o final de semana, que tu fosse tomar um vinho, ou que tu fosse comer uma pizza, com certeza teria resultado igual. O problema é o montante da obra que a gente não vê. E que faz a diferença. E que faz muita diferença. Que faz muita diferença. Então assim, dá, mas a gente tem que ser muito realista, né? O que realmente tu faz de exceção? Será que é só o que tu tá me trazendo? Ou tem muitas coisas além do que tu tá percebendo? Então eu costumo dizer para os pacientes, sejam realistas e anotem. Esse é um ponto que é essencial, anotem. Se vocês não estão tendo resultado, fazendo 1, 2 exceções, que é o que vocês acham que vocês estão fazendo pro final de semana, anotem tudo que vocês comem no final do dia. Com certeza, vocês vão ver que comem muito além do que imaginavam. Não é o teu foco, eu sei, mas só uma pincelada rápida. Crianças. Tá. Assim, eu não atendo crianças acima de 10 anos eu atendo, né? E eu costumo dizer que o ponto principal é a criança come por reflexo do que os pais comem. O que vê, enfim, a rotina... E assim, Wilson, não adianta tu me dizer assim, mas Grazi, eu como salada. Não, mas se tu come para se livrar, a criança vai ver que é para se livrar. Ela não vai comer. Não, mas Grazi, eu como com prazer, eu gosto, a gente comemora, faz uma salada diferente. Ela vai gostar. Porque ela vê a confraternização em volta daquilo. Então assim, a criança come por reflexo do que os pais comem e do que ela ouve quando... É realmente um reflexo, é o espelho ali do pai, da mãe, enfim, da família. E pelo que eles falam, né, Wilson? Porque se a criança vê que a mãe e o pai estão comendo aquela salada só para se livrar daquilo, preparando de qualquer jeito, ela vai se ligar disso. Falando mal da coitada da salada. Exato, comendo com raiva, com ranço, a criança vai saber, ela vai observar. Então, eu vejo isso na minha casa, né? Que o meu sobrinho de 5 anos come todas as saladas, mas ele vê a comemoração, sim, aquela angústia para todo mundo servir, que coisa boa, que salada bonita, que tempero bom, passa salada. Ele cresceu num ambiente que se come gostando, que é diferente de tu comer por obrigação. Sem dúvida. Para finalizarmos, o brasileiro come muito errado? Come porque quando a gente viaja para fora, a gente vê uma pessoa com uma gordurinha localizada, é brasileira, Wilson. É brasileira porque a gente, claro, aqui no sul não tanto, mas a gente tá num lugar que, aqui principalmente, faz muito frio, né? Então a gente fica boa parte do nosso ano totalmente enclausurado no Rio Grande do Sul. Comendo. E esse ano em particular foi um ano que fez muito frio e muita chuva. Então as pessoas se reuniam em casa para quê? Para beber e comer. E ainda, infelizmente, né, nesses últimos 2 anos, agora já mais de 2, tivemos ainda o agravante, né, da questão do vírus, né, que ainda estamos, mas bem menos. Exato, né? Mas aí muito mais em casa, né? Então, assim, eu acho que para nós aqui no Sul, eu vejo que é talvez mais difícil, porque a gente expõe menos o corpo, né? Então, claro, tu vai ter menos vontade de se cuidar ao longo de vários meses, que é diferente de quem está no Rio, que vai expor mais o corpo. Mas daí o carioca é mais boêmio, vai beber mais, vai petiscar mais. Então eu acho que o brasileiro se cuida muito pouco. A média da população é ruim. A média de peso, a média de exames bioquímicos, a média de quanto a gente treina é muito ruim. Então, o recado tem que se ter mais cuidado. Sem dúvida nenhuma.
Tá certo. Nutricionista Graziela Albuquerque, muito obrigado pela vinda ao Saúde de Qualidade de Vida, né, pelos esclarecimentos, pelas dicas, pelas orientações, pelos puxõezinhos de orelha, por tudo, né, que é necessário, né? É necessário, sem dúvida. Muito obrigada pelo convite, eu adorei. Nós que agradecemos. Muito obrigado, viu, Obrigada. doutora? Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. E assim nós vamos encerrando essa edição do Saúde e Qualidade de Vida, aqui com a participação da nutricionista Graziela Albuquerque. A todos, muito obrigado pela audiência e por ter estado conosco e até a próxima edição. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais.